Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que aproveite esse grande dia com nossas orações e reflexões como um acolhimento e um impulso para seu dia ser melhor. Se inscreva e ajude nossa comunidade. Grato. Em um mundo repleto de incertezas, em que as noites parecem mais longas e os dias mais pesados, existe uma certeza inabalável. Deus é refúgio para aqueles que confiam nele. Quando a alma se inquieta, quando as forças falham e quando tudo ao redor parece ruir, é nesse lugar, secreto da presença de Deus, que encontramos descanso, proteção e nova esperança. O Salmo 91 nos revela uma verdade profunda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse versículo não fala apenas de um abrigo temporário, mas de um lugar permanente, um convite a viver na presença de Deus. Não se trata de uma fuga da realidade, mas de um descanso verdadeiro em meio às tribulações da vida. Quando o salmista declara que descansará à sombra do Onipotente, ele está dizendo que mesmo no calor do deserto, na opressão das batalhas, existe um lugar de alívio e proteção. E esse lugar é em Deus. Ao continuar a leitura do Salmo 91, nos deparamos com promessas que aquecem o coração e fortalecem a fé. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É um retrato vívido da segurança sobrenatural que o Senhor oferece àqueles que o amam. Não é uma promessa de ausência de luta, mas de livramento em meio à luta. Deus não promete que não enfrentaremos tempestades, mas garante que estará conosco nelas. O Salmo 91 nos mostra um Deus protetor que envia seus anjos, que livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa e de toda a armadilha. Mas para aqueles que vivem à sombra desse Deus, não há medo que resista. A confiança em Deus não é uma fuga da realidade, mas uma postura de coragem diante dela. Mas e quando as tempestades se prolongam? E quando a resposta demora? Quando os dias escurecem e o medo bate à porta? É aí que entra o Salmo 46:1. Poderoso lembrete do Deus presente em todo o tempo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O que nos conforta neste versículo não é apenas saber que Deus é forte, mas que Ele está presente. O socorro não está a caminho. Ele já está conosco. O Salmo 46 fala de terremotos, montes que se abalam, mares que rugem, imagens fortes de caos e instabilidade. Mas mesmo assim, o salmista declara com convicção: portanto, não temeremos. Como é possível não temer quando tudo está desmoronando? A resposta está no versículo seguinte. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio representa a presença constante de Deus, fluindo mesmo nos desertos da alma. Quando nos conectamos com essa fonte de vida, descobrimos que o medo perde sua força, a ansiedade perde seu domínio e a alma encontra descanso. Mesmo quando o mundo está em colapso, existe uma paz que excede o entendimento, que não depende das circunstâncias, mas da presença daquele que nunca nos abandona. O Salmo 46 também nos ensina a silenciar a alma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um convite para pausar, para cessar o barulho interno, para respirar fundo e lembrar quem Deus é. Não precisamos controlar tudo, resolver tudo ou entender tudo. Precisamos apenas confiar. Saber que Ele é Deus é suficiente para nos sustentar. E é neste silêncio da alma, neste descanso da fé, que encontramos forças para continuar. Porque o nosso socorro não está nos homens, nas circunstâncias ou em nossas próprias forças. Ele vem do alto, vem do Senhor, que fez o céu e a terra, como nos lembra o Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando oramos, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos ativando a fé. Estamos nos conectando com o Criador. E cada oração sincera é ouvida. Não importa quão fraco você se sinta,
Não importa o que você tenha enfrentado, Deus não está distante. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele não se esqueceu de você. Ele vê as suas lágrimas, conhece as suas dores e entende o que ninguém mais consegue compreender. Hoje, talvez você esteja vivendo dias difíceis. Talvez se sinta como se estivesse caminhando por um vale escuro, onde não há direção aparente. Mas há esperança. Há luz no fim do túnel. Há um Deus que anda ao seu lado, mesmo quando você não o sente. Ele prometeu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Não desista agora. Não permita que o medo fale mais alto do que a sua fé. Lembre-se de que, mesmo em silêncio, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não vê saída, Ele já está abrindo caminhos. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele já está preparando a vitória. A oração é a nossa arma. A palavra é o nosso escudo. E a fé é a chave que abre portas que ninguém pode fechar. Portanto, ore com fé. Clame com sinceridade. Confie, mesmo sem entender. Porque Deus honra aqueles que o buscam com o coração sincero. E neste momento, eu convido você a fechar os olhos por alguns instantes e elevar o seu pensamento a Deus. Senhor, em Ti está minha força e minha esperança. Mesmo quando o medo tentar me calar, eu confiarei. Mesmo quando os ventos soprarem forte, eu não me abalarei. Porque Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro. Guarda meu coração da angústia, livra a minha alma da ansiedade e renova minhas forças. Que eu permaneça firme, de pé, confiante, mesmo em meio às batalhas. Pois eu sei que Tu és Deus presente. Obrigado por me ouvir. Em nome de Jesus, amém. Que essa palavra aqueça o seu coração. Que você possa sentir agora mesmo a presença do Espírito Santo consolando, curando e fortalecendo o seu interior. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está contigo em todos os momentos. Se você sentiu paz ao ouvir essa mensagem, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Seja um canal de esperança. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, hoje e sempre. E se ainda resta alguma dúvida em seu coração, se a aflição insiste em permanecer, volte os seus olhos, mais uma vez para as Escrituras. Veja como, em toda a história bíblica, Deus nunca abandonou aqueles que confiaram nele. José foi vendido como escravo, caluniado, lançado em uma prisão injustamente. Mas Deus estava com ele em cada etapa do caminho. No momento certo, o Senhor o exaltou, cumprindo tudo o que havia prometido. Davi, antes de se tornar rei, enfrentou perseguições, rejeições, exílio, perigos constantes. E mesmo assim, ele declarava: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 41. Essa confiança não brotava da ausência de problemas, mas de uma experiência profunda com o Deus que é fiel. E quanto a você, também está sendo preparado. Mesmo que hoje você não compreenda, há um propósito maior em cada lágrima, em cada espera. O silêncio de Deus não é ausência, é lapidação. Ele está moldando o seu caráter, preparando sua fé para voos mais altos, te ensinando a caminhar sobre as águas quando o mar estiver revolto. Lembre-se também de que Jesus, o nosso Salvador, enfrentou noites escuras. No Getsêmani suou gotas de sangue. Na cruz experimentou o abandono, a dor e o peso do pecado do mundo inteiro. E mesmo ali, no ápice da angústia, declarou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Ele nos ensinou que até mesmo nas horas mais sombrias, podemos confiar plenamente no cuidado do Pai. Essa mesma confiança é o que Deus espera de nós. Não uma fé perfeita, mas uma fé sincera. Uma fé que, mesmo tremendo, continua caminhando. Uma fé que ora mesmo sem palavras, que clama mesmo com voz embargada, que se lança aos pés de Deus,
acreditando que Ele está ali, ouvindo, agindo, amando. Você é amado. E talvez você precise ouvir isso com mais força hoje. Você é profundamente amado por Deus. Nada do que você enfrentou passou despercebido. Nenhum choro foi em vão. Nenhuma oração caiu no vazio. O céu inteiro se move quando um coração contrito se derrama na presença do Senhor. Apegue-se às promessas. Escreva-as em seu coração. Declare-as sobre a sua vida. Quando os pensamentos negativos surgirem, combata-os com a verdade da palavra. Diga a si mesmo: eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8:37. Diga: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmo 23:1. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. A palavra de Deus é a nossa espada. É o alimento da alma. É o consolo no sofrimento. Ela cura, restaura, fortalece. Medite nela dia e noite. Alimente-se do que edifica. Fuja do que rouba sua paz. Cultive a esperança. Regue a fé e verá os frutos brotarem, ainda que hoje o solo pareça seco. E se o seu coração ainda estiver abatido, ouça isso com atenção. Os que semeiam em lágrimas, com júbilo colherão. Salmo 126:5. Sua dor não será eterna. Sua noite não será interminável. Há um novo tempo se aproximando. Há um amanhecer preparado por Deus para a sua vida. E quando você olhar para trás, vai entender que Ele esteve com você em cada passo, sustentando quando você pensava estar caindo. Portanto, siga em frente. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Deus está restaurando o que foi quebrado. Está reconstruindo os sonhos que pareciam perdidos. Está levantando você das cinzas para escrever um novo capítulo, mais forte, mais cheio de propósito, mais cheio de luz. E quando esse novo tempo chegar, porque ele vai chegar, você vai testemunhar: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Salmo 118:23. Gratidão,